Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. E hoje nós vamos falar sobre sonhar que está tirando um espinho. E qual a mensagem do seu subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos? Então, na história, na narrativa do seu sonho, você vai se ver tirando um espinho da mão, do pé, do braço, da perna, em qualquer lugar do corpo. Pode ser um espinho de uma planta, pode ser uma farpa de metal também, um prego, algo nesse sentido, de qualquer também lugar do corpo. E quando nós temos um sonho assim, é relacionado a um incômodo emocional que não nos sai da mente. Algum tipo de pensamento, de sentimento que nós não conseguimos deixar de pensar nele. E também com relação a algumas atitudes que nós devemos tomar quanto a isso. Vamos entender melhor. Eu separei um exemplo prático e bem conhecido a respeito. Vamos usar linguagem figurada, como a nossa mente trabalha com relação aos sonhos. Linguagem de associação, que eu sempre converso com vocês, que é a maneira para interpretar os sonhos, também é linguagem figurada. E tem um personagem, tem uma pessoa que viveu há cerca de 2000 anos atrás, que pode nos ensinar muito a respeito. O apóstolo Paulo. Mas o nome dele não era esse. Se chamava Saulo de Tarso quando ele era bem novo. Mas em razão de uma experiência que ele teve com Deus, ele mudou o nome para Paulo. Paulo dos Gentios. E o que Paulo pode nos ensinar sobre um espinho da carne, numa linguagem figurada, que é o objeto do nosso estudo neste vídeo? Tem uma passagem lá no Novo Testamento, nas Escrituras, na Bíblia. Vocês podem ter a Bíblia através de um aplicativo em seu celular ou em um livro. E está no livro de Coríntios, no segundo livro de Coríntios, no capítulo 12, especificamente o versículo 7. E Paulo, ele diz assim: E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Paulo estava falando em linguagem figurada, quando ele cita aqui algumas palavras, entre elas o espinho da carne. Aqui a linguagem figurada é a associação, a mesma forma que o nosso cérebro, a nossa mente trabalha com relação aos sonhos. E para entender melhor, vamos falar um pouquinho a respeito do que Paulo estava falando. Então, quando Paulo era mais novo, ele se chamava Saulo, Saulo de Tarso. E ele pertencia a um segmento religioso que perseguia os cristãos, que perseguia os seguidores de Jesus, o Cristo. E em determinada passagem da vida de Saulo, bem novo ainda, aprendendo com os mais velhos, desse segmento religioso que ele pertencia, houve um momento em que um dos seguidores de Cristo, de nome Estevão, foi capturado e apedrejado até a morte. E nesse dia, Saulo estava presente e ficou cuidando das roupas daqueles que perseguiram e mataram Estevão. Ele viu tudo e ele consentiu, ele fazia parte do segmento que matou Estevão. Mas aconteceu uma experiência na vida de Saulo, aonde o Espírito de Deus falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E a partir daquele dia, ele entendeu que a vida dele estava predestinada a levar a mensagem do Cristo aos gentios, aos povos fora ali da Judéia. E ele mudou o nome para Paulo dos Gentios. Mas Paulo, ele era uma pessoa que estudava muito. Ele tinha muito conhecimento, além das leis da religião que ele pertencia, das leis judaicas,
também de outras religiões fora da Judéia. Então, ele mesmo sabia disso. E ele, nesse versículo específico que eu separei para vocês, ele diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Quando ele fala excelência das revelações, aqui ele está falando não só as experiências espirituais que ele teve, inclusive no dia da sua conversão, onde escutou a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas em razão do conhecimento que ele também carregava. E ele diz, continuando esse versículo: foi-me dado um espinho da carne. Aqui não era um espinho que estava no pé ou na mão dele, aqui é linguagem figurada, linguagem de associação. E esse espinho, ele diz, a saber, um mensageiro de Satanás. Quando ele fala um mensageiro de Satanás, algo ligado ao ego, ao orgulho. E ele diz para me esbofetear, a fim de não me exaltar, ou seja, para me deixar num lugar em que o meu ego, o meu orgulho, não se sobressaia sobre mim, sobre a missão que eu tenho de levar o evangelho a outras pessoas. Mas o mais importante, o que era o espinho da carne que Paulo falou nesse versículo? De ter participado da morte de Estevão. De ter consentido da morte de um dos seguidores do Cristo. Então, por mais que Paulo pregasse a palavra, buscasse o conhecimento, aquela visão de Estevão sendo apedrejado e ele consentindo e tomando conta dos apedrejadores, da roupa dos apedrejadores, a todo momento vinha à tona na mente de Paulo. Como ele mesmo diz, para que o orgulho, o ego dele não se sobressaísse e ele achasse melhor, ele se achasse melhor que os outros apóstolos. O espinho da carne do apóstolo Paulo era uma lembrança, um arrependimento, uma dor de ter participado da morte de um inocente, que a todo momento vinha à tona. E quando nós temos um sonho assim sobre um espinho na carne, em qualquer lugar no corpo, esse espinho pode ser de planta, como eu disse, um pedaço de metal, algo que está nos incomodando, um corpo estranho que precisamos tirar. É relacionado, assim como na vida do apóstolo Paulo, um incômodo emocional que não sai da nossa mente, dos nossos pensamentos. E algo que nós precisamos fazer a respeito. Agora, deixa eu citar aqui para vocês 3 exemplos práticos de que o que geralmente mais nos atormenta, um incômodo emocional em nossas vidas. O primeiro, como do apóstolo Paulo, um arrependimento. Algo que nós fizemos em nosso passado, que pode ser em razão da nossa imaturidade ou impulsividade, mas algo que nós fizemos e até hoje nos arrependemos. E esse pensamento fica a todo momento vindo à tona. Como um espinho na carne, uma farpa, um pedaço de metal. E nós precisamos tirar. Às vezes um arrependimento não é fácil tirar esse espinho da carne. Precisamos arcar com as consequências dos nossos atos. Às vezes os nossos atos trouxeram responsabilidades financeiras, materiais que precisamos ressarcir. Envolve mais do que lidar com um pensamento às vezes. Às vezes um conversar, um pedir desculpa. Mas para realmente retirarmos esse espinho da nossa carne ligado a um arrependimento, é preciso aprendermos a nos perdoar. Entendemos que o que fizemos lá atrás, às vezes foi em razão de imaturidade, de impulsividade, que se nós tivéssemos o conhecimento que nós temos hoje, a sabedoria, não faríamos. É um entender que às vezes erros fazem parte do nosso aprendizado. Um outro espinho na carne que é muito comum, que atormenta a mente de muitas pessoas,
É com relação a um problema que precisa ser resolvido. Um problema que gera preocupação, que não te deixa dormir, que tira a sua paz, que você não consegue parar de pensar nisso. Como dívidas acumuladas. Um exemplo. Dívidas acumuladas que estão tirando o seu sono. E você não consegue deixar de pensar naquilo, fazendo até mesmo cair o seu rendimento no trabalho, te estressando, te deixando irritado, às vezes descontando essa raiva nas pessoas próximas a você, que você ama. E para retirarmos, por exemplo, um espinho na carne que representa essas preocupações na área financeira, nós precisamos lidar com essas situações, resolver isso. Precisamos ter primeiro a vontade de colocar isso em dia, de resolver. E depois, conforme o que nós pudermos fazer, de acordo com as nossas forças, vamos fazer. Mas se você fugir disso, se você querer esconder isso, esse tormento, esse espinho nunca vai sair da sua carne. Você precisa encarar essa situação, resolver, nem que seja aos poucos, devagarzinho você vai fazendo isso, mas é preciso fazer, é preciso se movimentar nesse sentido. Senão esse espinho vai continuar. E o terceiro exemplo, de uma forma figurada, que representa um espinho, uma farpa, um pedaço de metal na nossa carne, é a respeito do gostar de alguém. Quando nós gostamos de alguém e às vezes esse amor não é correspondido, ou nós não temos coragem de nos manifestar para a pessoa, esse pensamento, esse gostar, esse desejo não sai da nossa mente. Às vezes vira uma paixão, um processo fisiológico dentro de nós e não conseguimos controlar até essas emoções. E isso começa a nos fazer mal, a nos prejudicar, como um espinho na carne que precisa ser retirado. E às vezes esse retirar, ou é você conversar com a pessoa, ou é você tentar retirar ela de alguma forma da sua mente, da sua vida, para você poder seguir em frente. É complicado, é doído, porém necessário para não se machucar mais. Com relação, para terminarmos, a como o apóstolo Paulo retirou o espinho da carne dele, ele preferiu não retirar, porque aquilo servia para ele como uma regulagem, aonde até o ego e o orgulho dele batia e voltava. Ele não queria deixar esse ego dominar, esse orgulho dominar a vida dele e ele se achar mais que os outros. Então meio que o apóstolo Paulo alimentava aquele espinho na carne, ele deixava ali de propósito, para ele acreditar que sempre estava em dívida com Jesus. Em razão dessa dívida, ele sempre fazia mais e mais. Foi a opção dele. Se você sonhou que tinha um espinho da carne, estava retirando, pode ser, como eu disse, um pedaço de metal, um pedaço de ferro, mas estava na carne, você estava retirando, é algum incômodo emocional na sua vida, que não sai da sua mente, está te importunando, está tirando o seu equilíbrio. E você precisa lidar com isso, você precisa retirar esse espinho, afinal, não somos santos, separado como o apóstolo Paulo era. E nós precisamos remover isso de alguma forma. E a melhor forma é termos coragem de enfrentar, de lidar com essa situação. Enquanto nós fugimos de ir ao médico, por exemplo, tirar um pedaço de metal que entrou na carne, esse pedaço de metal vai inflamar e pode gerar um problema de saúde maior ainda. Entenda o que eu estou falando. Se você teve um sonho assim, não conseguiu entender, não está conseguindo interpretar, relata nos comentários, eu te ajudo. Se apareceu qualquer pessoa nele e você conhece essa pessoa, diz para mim quem é essa pessoa, quais são os seus sentimentos por essa pessoa, o que essa pessoa significa para você. Sonhos são íntimos, são pessoais. Às vezes eu preciso de uma conversação com o sonhador, com a sonhadora, para poder entender melhor. E claro, vocês vão entender melhor a resposta também.
Se vocês acreditam que o sonho que tiveram, tirando um espinho, um pedaço de metal da carne, tem a ver com uma situação que não sai da mente de vocês, explica para mim, ó, a situação é essa, o sonho é esse. Você acha que tem ligação? Fica melhor ainda para mim entender e você, por consequência, também. No mais, tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!